De volta com o programa Opinião aqui pela sua TV Nova, também pela Rádio Nova FM. Obrigado pela sua companhia. Esteja conosco, você que é dona de casa, você que está no seu trabalho, você que nos leva através do celular, né, do smartphone, vai lá vendo a gente, o tablet, o computador. Muito obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer esse carinho. E qualquer coisa fala com a gente aí através das redes sociais, Facebook, através também do WhatsApp. Já perceberam que agora a gente coloca lá o desenhozinho do nosso celular e a foto de vocês quando vocês mandam qualquer mensagem, né? Em vez de a gente ficar falando agora, vai ficar aparecendo aí constantemente. É a herança do nosso São João. A gente aprendeu a fazer isso aqui. Os nossos convidados de hoje, para falar aqui comigo sobre violência em descontrole, é o analista político Marco Aurélio e também o repórter policial Adielso Galvão. Olha só, homens encapuzados invadiram residências em Petrolina no último final de semana e causou diversos transtornos. Olha como estamos vivendo hoje em dia. O bairro de Areia Branca, em Petrolina, localizada no sertão pernambucano, foi alvo de ação criminosa durante este final de semana que passou. Vários homens encapuzados invadiram casas, ameaçaram as vítimas, intimidaram e as assaltaram. Diversas buscas foram feitas na localidade e um dos suspeitos foi encontrado dentro da casa do irmão dele. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da região. Ele tinha uma pistola não registrada. Ainda de acordo com a polícia, o seu irmão ainda tentou atrapalhar as buscas. Um cofre foi arrombado e entre as vítimas, uma senhora de 71 anos. Olha, isso aí aconteceu na cidade de Petrolina, uma cidade aí no sertão, divisa com a Bahia, né? A famosa música do Jorge de Altinho, Juazeiro, Petrolina. E engraçado é que antigamente a gente viu o sertão como um lugar mais calmo, mais pacato. E eu quero fazer 3 registros. Primeiro é que a matéria não falou, mas ele foi encontrado embaixo da cama do irmão quando foi preso. Segundo é que ele portava uma arma de fogo não registrada. E, na minha opinião, eu acho que a arma de fogo só serve para matar. Muita gente serve para defesa. Sim, mas como é que a gente se defende? Matando. Então ela serve para matar. É um problema. E terceiro, o irmão ainda deu cobertura a ele e depois parece que fica tudo por isso mesmo. A verdade é que a gente está vivendo o verdadeiro terror, Adelso. É assim também aqui perto, em Recife, em Caruaru, Vitória, Garanhuns. Você como repórter policial, como é que vê isso aí? Olha, infelizmente é. E, inclusive, é legal o bandido receber guarida da família. Não há punição para o familiar que der guarida para o bandido. Infelizmente, é fato. Está na nossa legislação. Se você dá guarida a um bandido que não tem nenhum grau de parentesco com você, então tudo bem, você pode ser punido. Nesse caso específico, não há punição para o marginal daqui acobertou o outro marginal. Que coisa linda, justiça brasileira. Esses deputadozinhos aí, tudo fica olhando para o mundo. Meu Deus, o que é que vocês estão fazendo da vida, hein? Vamos ter respeito pela população. Pelo menos é o mínimo que eu acho que vocês devem ter. Pode uma coisa dessa? É verdade. Além de ser a legislação, queria enfatizar uma questão. Petrolina, você falou, o sertão era mais calmo, mas veja, Petrolina é uma cidade pujante, de uma economia muito forte. E isso, dada essa crise que nós vivemos, Petrolina é um certo oásis, né, pela economia que tem, e isso atrai muito esse tipo de situação. Veja que ele invadiu casas. Na matéria isso ficou muito claro, não foi apenas uma casa, então foi quase um arrastão, né, de certa maneira. Isso tem se avolumado e o interior não é mais aquele lugar tranquilo de antigamente, infelizmente. Quando a gente vê essa situação, a gente vê um pouquinho mais Garanhuns, a gente vê um pouquinho mais Gravatá, Caruaru, essas cidades do interior, que são cidades também grandes, de grande porte, né? Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, cidades que têm uma renda per capita diferenciada, né, para as cidades vizinhas. Mas você vê nessa questão de arrombamentos e roubos a bancos, infelizmente Recife, Caruaru, Petrolina não são cidades que são alvo desses bandidos. Eles atacam essas agências bancárias e também agências dos Correios de cidades menores exatamente pela falta de policiamento. Quer dizer, então, que a bandidagem organizada começou a se organizar também no sentido de procurar meios para facilitar a fuga, para facilitar combate. Onde tiver menos resistência.
Veja que eles atuam justamente onde o Estado é mais frágil, onde o Estado tem menos apoio, menos força física, inclusive, né, de efetivo, e aí é mais fácil atuar, porque o bandido não quer o confronto. Ele quer o resultado da ação dele. E o resultado da ação é o ganho, enfim, o ganho o ganho financeiro, tudo mais. Mesmo assim, ele tenta evitar o confronto. Porém, muitas vezes, esse confronto, ele evita o confronto com o Estado, mas para a população é sempre danoso, a população sempre perde. Interessante, Rosimael, destacar que eles são muito bem organizados. Bandidos, normalmente eles chegam em 2, 3 veículos, normalmente são picapes, né? E por quê? Picapes roubadas, né? Porque aí mesmo a placa desse veículo sendo descoberta, mas aí o carro é roubado mesmo. E aí o que é que eles fazem? Eles chegam na cidade e aí estudam a rota de fuga, espalham grampos pelas rodovias exatamente para retardar a chegada do policiamento e ali em 10, 15, 20 minutos eles conseguem subtrair o dinheiro dessa ou daquela agência bancária e fugir sem serem identificados. Normalmente agem também encapuzados, então também o fato de serem filmados, né, através de circuito interno de TV não vai facilitar, não vai ajudar muito a polícia na identificação dessas quadrilhas. Vocês andam seguros nas ruas? Olha, não. Infelizmente, essa é uma resposta que eu posso dar como cidadão. Não andamos, né? Nas ruas do nosso estado, em geral, nós sentimos a sensação de segurança é muito baixa. A sensação de segurança, às vezes você nem está envolvido numa situação de insegurança, mas sensação de segurança em Pernambuco hoje não é toda hora nem todo mundo que tem, infelizmente. Você se sente seguro dentro da sua casa? Olha, dentro da minha casa, sim, mas eu tive, logicamente, para me sentir seguro, mas veja, para isso eu tive uma perda de liberdade, porque eu gostaria de morar numa casa com um muro baixo, de morar numa casa que eu pudesse respirar um ar puro e não posso. Eu moro numa cadeia, porque infelizmente para impedir a entrada de vagabundos na minha residência eu tive que construir uma mini fortaleza. Então, infelizmente, a realidade é essa. Respondendo aquela pergunta sua, se eu me sinto se eu me sinto seguro no dia a dia, não me sinto, porque infelizmente na minha função de repórter policial, muitas vezes eu tenho que sair no meio da noite para cobrir essa ou aquela situação de homicídio, latrocínio, acidente, enfim. Eu, como repórter policial, tenho que ir e, infelizmente, os locais onde isso ocorre com mais facilidade são locais afastados da cidade, uma periferia, essa ou aquela favela, e isso acaba dificultando ainda mais porque nós temos que ir ao local, fazer a nossa reportagem e aí pedir a Papai do Céu, né, para a gente voltar inteiro. E para não virar notícia, né? Essa é a verdade. Olha, nós vamos para o intervalo. Após o intervalo, a gente volta a debater violência e descontrole. E também a gente tem um comentário esportivo hoje de Ayrton Souza falando sobre a rodada Série A, Série B, Série C, Série D, falando tudo sobre esportes. A gente volta já.